Boa tarde. Nós estamos reunidos aqui hoje com a presença do professor João para conversar um pouquinho sobre um conto do Machado de Assis chamado A Sereníssima República. Olha, a proposta de fazer um encontro, né, para conversar sobre o conto do Machado de Assis, né, tem muito a ver com a atividade determinada, né, pela atividade profissional nossa, né, que é sermos professores de português e de literatura, né. Ah, então, eu vou fazer o seguinte, eu falo um pouco sobre o Machado, o conto, o contexto, tento fazer uma análise, e quando eu terminar de falar, a gente vai conversando, né, a respeito de tudo aquilo que eu disser e o que vocês já prepararam para dizer, né? Esse conto, A Sereníssima República, ele faz parte de um livro de contos, né, que é talvez o melhor livro de contos do Machado, que se chama Papéis Avulsos, né, publicado em 1882. Né. O, o conto ele foi publicado em agosto, a data exata é 20 de agosto de 1882, na Gazeta de Notícias, né, que era um jornal diário carioca, um jornal muito importante na história da imprensa brasileira, né, no qual o Machado de Assis publicou contos regularmente. Os textos do Machado eram sempre publicados em jornal, inicialmente, depois, né, eles eram editados em livro. Então, esse conto saiu em agosto de 82, e o livro de contos saiu nesse mesmo ano. Eu não tenho aqui o dado sobre o mês exato que saiu, mas provavelmente no final do ano, né? E ele se refere de maneira explícita a um fato político, o que é uma coisa incomum no Machado, né? Fazer escrever um conto ou escrever uma crônica, né? Falando diretamente de um acontecimento político. Ele é preciso sempre lembrar, né, que o Machado de Assis era um homem negro numa sociedade escravocrata, de origem, portanto, humilde, para usar uma palavra que não é ofensiva, né? Mas que naquele contexto histórico, né, era de uma origem e era desvalorizada, né? Era uma sociedade de grandes proprietários rurais, uma sociedade ainda muito pouco urbanizada, né? O Rio de Janeiro era uma das poucas cidades que a gente pode chamar de cidade, né? Nesse momento da história, 1880, além do Rio, o São Paulo era uma cidade de 15 mil habitantes, em 1882. Né? E havia ainda Salvador, Recife e Fortaleza como cidades com uma população um pouco maior. E tem duas outras lá que são no norte, né? São Luís e Belém do Pará, que também a gente pode chamar de cidades, né? O resto eram vilas, né? Era uma sociedade rural. A maior parte da população vivia, a maioria esmagadora, né, no campo, e a maior parte da população era constituída por escravos, né? E o Machado era, então, de origem social baixa, conseguiu. Ele nem passou pela escola, né? Ele não teve a escolarização, não havia um sistema de ensino como a gente tem hoje, né? Bom, ele foi ascendendo graças ao autodidatismo, né? E com algumas proteções, ele foi protegido pelo Manuel Antônio de Almeida, foi protegido pelo José de Alencar, depois se tornou um grande amigo do filho de Alencar, que é o Mário de Alencar, e então, graças a algumas proteções e algumas habilidades, né, no sentido de conseguir um trabalho que o sustentasse materialmente, né, que foi o emprego público, né, que ele conseguiu graças a essas proteções, né.
Então, quando né, ele escrevia de uma perspectiva que era a perspectiva de quem estava de fora do sistema do poder. Né? Ele era um intelectual autodidata, com uma percepção crítica muito aguda e que só se manifestou através do uso da técnica da ironia. Foi preciso sempre usar a ironia para não falar diretamente, né? E que é uma característica importante do estilo dele, né? E essa ironia se percebe claramente nesse conto, né? Porque o conto ele ele tem ele tem como tema, né, o processo eleitoral, né? São os procedimentos da prática eleitoral. Ele começa, na verdade, né, nos enganando um pouco, porque dá a impressão que ele vai trabalhar com o tema de como o conhecimento brasileiro, os valores brasileiros, né, não são reconhecidos lá fora. Quando ele diz que acabou de ser publicado lá num jornal da Inglaterra, né, um estudo científico que descobre que os insetos se comunicam. Ele fala assim: já faz muito tempo que eu, o cônego Vargas, né, já pesquisei isso, já desenvolvi uma teoria, né, observando o comportamento das aranhas. Aqui já temos uma ironia, né, porque ele, ele está falando, evidentemente, está mentindo, né? Está inventando, né? Bom, agora, o título do conto, né? Ele remete a, a, a um dado histórico, né? Que é o fato de que Veneza era uma república, chamava de república, né? E, e tem esse prenome aí que é Sereníssima República, né? Que está muito vinculado ao fato de que Veneza, como um estado, né, que teve uma importância muito grande ali no Mar Adriático, Veneza, como estado, ele foi fundado em 810, que é século IX, existiu durante 900 anos até 1797, quando foi invadido por Napoleão, que fez um acordo ali com o Império Austríaco e transferiu o território de Veneza para o Império Austríaco. Né? Então, Veneza, como Estado, durou 900 anos. Vocês estão vendo que é quase o dobro da existência do Estado brasileiro. E o Estado brasileiro independente, então, só tem 200 e poucos anos, né? 202 anos, né? 202 anos. Eu estou me referindo ao Estado brasileiro posterior à independência, né? Agora, sobre essa denominação república, né, ela sempre se opôs à monarquia. Agora, a República de Veneza, na verdade, tinha um mandatário maior, que era o Doge, é um nome, né, que se dava ao rei de Veneza, que só não era chamado de rei porque não tinha características hereditárias, né? Havia um conselho, um senado, um conselho de aristocratas, que era o senado, que nomeava o dote. Ele tinha um cargo vitalício, mas quando ele morria não era um cargo hereditário, não era o filho que herdava o poder. Esse conselho que era um senado, né, que era composto só de aristocratas, é que escolhia quem seria o Dodge seguinte. Né? O, existe uma obra literária, né, importante que vocês todos conhecem, que é o Otelo, a peça Otelo do Shakespeare, né, que, que tem um enredo que ocorre na Sereníssima República de Veneza. Né? O Otelo é um general negro contratado pela República de Veneza para
quer dizer, para os seus enfrentamentos militares, né? Sobretudo contra os otomanos, os turcos. Né? E tem uma cena, né, no Otelo, que é o Otelo vai comandar um combate contra os turcos em Chipre. Então, a República de Veneza ela não se limitava apenas àquilo que a gente entende hoje como Veneza. Né? Ele ocupava vários territórios do Mar Adriático, que estão na Croácia, no sul da Grécia, a ilha de Creta, a ilha de Chipre, mais adiante, algumas outras ilhas. Bom, mas eu estou dando esses dados históricos aqui só para vocês se situarem, né, o que era Veneza, e que era chamado de república não é porque não fosse um governo aristocrático, né, mas é porque o Dote não tinha cargos hereditários, que não era exatamente uma república. Né? Agora, o, a palavra república aí, no título, é importante porque nesse momento da história brasileira, né, já existia um partido republicano, né, que o primeiro partido republicano brasileiro era o PRP, o Partido Republicano Paulista. Havia um movimento articulado tanto no Rio quanto em São Paulo. Vocês talvez já tenham ouvido falar que existe um Museu da República em Itu, né? Em Itu. E o jornal O Estado de São Paulo ele foi fundado para ser porta-voz do movimento republicano. Quer dizer que já havia além do abolicionismo, né, já havia um movimento político que era contra a monarquia. Agora nós estamos em pleno Segundo Império, né, monarquia. E no ano anterior tinha sido feita uma alteração nos procedimentos eleitorais pela Lei Saraiva, que é, que estabelecia uma eleição direta dos deputados, mas que reduzia o eleitorado a 1,5% da população. Quer dizer, só os grandes proprietários, era voto censitário, né? Quanto mais rico você fosse, maior era o peso do seu voto. Né? Então, uma quantidade muito reduzida de eleitores e uma quantidade muito reduzida, que a República, nós estamos no dia 15 de novembro, né, que a República não mudou, continuou sendo voto censitário até 1930, 1929, a última eleição da República Velha. Né? A última eleição da República Velha, só 1,5% da população votou. Vocês estão vendo que a extrema-direita sempre esteve no poder no Brasil. Né? E isso foi estabelecido pela Lei Saraiva. Antes da Lei Saraiva, havia uma proporção maior de eleitores. Né? E esse conto aqui, evidentemente, está fazendo uma ironia em relação à, à, à votação dessa lei. Né? Porque o próprio Machado escreve na introdução dos Papéis Avulsos, né, que esse é o único conto que tem um sentido explícito, que é o político. Né? Ele já disse isso lá na introdução. Bom, agora voltando para o conto, né? Eu vou descrever rapidamente, né, algumas características do conto, só para deixar bem marcado, coisas que vocês percebem facilmente. Né? O conto tem uma forma de um discurso, né, uma conferência, né, que é feita por um cônego, né, o Cônego Vargas. E não está claramente definido aqui qual é o público, né, para o qual ele está falando. Né, mas supõe-se, né, que seja um público letrado, né, aristocrático, né, que tenha capacidade de entender o que ele está falando, né, porque ele faz algumas referências de natureza filosófica e histórica aqui. Quer dizer, é um público que a gente pressupõe que seja letrado. E, bom, aqui sobre esse público letrado, né, sempre é bom lembrar que esse público letrado era muito reduzido. Né? A população que tinha a possibilidade de estudar, especialmente na escola, né, era muito reduzida, era a aristocracia, que era
1,5% da população, quer dizer, uma população muito reduzida. Há um conto do Machado, conto de escola, não sei se vocês chegaram a ler esse conto de escola do Machado, né, em que o menino que vai à escola forçado, ele gazeteia várias vezes, né? Mas o que é essa escola? É um mestre-escola qualquer, sem muita sabedoria, que usa da palmatória, que ainda usaram quando eu passei pela escola, né? Vocês estão vendo que esses métodos não são tão antigos assim, né? E que mostra que a aprendizagem na escola era uma coisa muito precária. Agora, existia uma escola no Rio de Janeiro de grande qualidade, que era o Colégio Pedro II, né, que existe até hoje, que foi criado em 1842 pelo imperador, né, mas que se destinava, evidentemente, à nobreza, à aristocracia, né? E nele estudaram muitos dos escritores brasileiros da época do romantismo, né? E alguns foram, inclusive, professores. O Gonçalves Dias, por exemplo, foi professor no Pedro II, né? Bom, não me lembro de todos que foram, mas só para lembrar, existia uma escola, mas era uma escola destinada à nobreza. Agora, então, o Cônego Vargas, né? O Cônego Vargas, né? Quais eram as pessoas que tinham escolarização nesse momento da história, né? Ou os filhos da nobreza, ou quem entrasse para a igreja para ser padre, ou para o exército para ser oficial. Aquelas duas entradas possíveis de um pobre, né, no mundo da cultura, né? Ou ia ser padre, ou ia ser oficial do Exército, né? E é bom lembrar que em 1882, né, o Exército não era essa instituição que é hoje, né? Ela tinha se estruturado, se organizado durante a Guerra do Paraguai, né? Já era uma instituição e tem algumas histórias aí que estão vinculadas à literatura, como, por exemplo, a história do Euclides da Cunha, né, que foi aluno, né, da Escola Militar de Engenharia e que é um exemplo também de um pobre que ascendeu graças ao fato de que estudou, né, numa escola de formação de oficiais. E então o Cônego Vargas, então é a forma do texto, né, é a forma de conferência, né, tem essa forma de uma conferência, ele está falando para um público sobre um assunto científico, que é a descoberta da fala das aranhas, né? Que é apresentada como uma pesquisa que ele fez desde 1876. Então, o texto foi publicado em 82, quer dizer, nos 6 anos anteriores, e ele faz uma espécie de relatório, né, do que ele o produziu, né, o ponto de partida e o ponto de chegada. Agora, o Cônego diz que a descoberta científica é a descoberta da fala das aranhas. Mas, na verdade, o que ele faz é descrever qual é o processo eleitoral, né, de escolha dos governantes, né, que ele propôs, né, para a Sociedade das Aranhas, né? Existem muitos conteúdos aqui, né, que um deles é o fato de que ele caracteriza a aranha como um ser individual, né, e que ele contesta, né, dizendo que, na verdade, existe uma sociedade entre as aranhas, né, que ele descobriu isso, né, porque elas têm a capacidade de se comunicar, elas têm uma fala, né? E aí, então, ele foi conduzindo, né, a vida social das aranhas, né? E ele caracteriza essa relação com as aranhas usando a imagem da relação
de Deus com os homens, né? Como está descrito, né, na Bíblia, né? Quer dizer, Deus criou a humanidade, então elas olhavam para ele é, com, com medo, com pavor, por causa do tamanho dele, né? Provavelmente ele vai fazendo deduções que são puras interpretações, né? Ficavam com medo do vozeirão dele, mas que o viam como se fosse um deus, né? E quando ele anotava, fazia anotações num caderno, elas interpretavam essas anotações como se fossem as anotações dos pecados cometidos pelas aranhas, né? O que é uma imagem que vincula a imagem que a religião estabeleceu entre Deus e os homens, né? Eu estou me referindo, evidentemente, ao cristianismo, né? E aí ele descreve o processo eleitoral, quer dizer, o conto tem a intenção clara, né, de fazer uma referência ao processo eleitoral brasileiro, né? Ele está contando uma história em que ele não coloca personagens humanos, ele coloca as aranhas, né, para tentar, digamos assim, disfarçar ao máximo, mas para bons leitores, né, é fácil o entendimento daquilo que ele está querendo dizer, né? E nesse processo, né, ele, o que interessa aqui é o fato de que esse saco com bolas, né, que ele copia de um procedimento que ele atribui à Sereníssima República de Veneza, e eu não posso falar nada sobre isso porque eu nunca li nenhuma descrição desses procedimentos em Veneza, mas eu deduzo, né, que seja o seguinte: ó, você enfia dentro de um saco, né, 6 bolas com um nome. Ele diz aqui que são os candidatos que se declararam capazes a executar aquela atividade, né? Tem um deles é que ele descreve que é uma espécie de coletor de impostos, né? Então, aqueles que se candidatam a ser coletores de impostos, né, dão um nome. Então, tem um agente de inscrição que coloca o nome na bola, né? E, e existe um outro agente, que é o agente que faz a extração das bolas, né? O extrator, né? E que, então, escolhe aleatoriamente. Então, em princípio, é um processo em que é aleatório, quer dizer, o que está pressuposto aí é que existe justiça nisso, né? Mas o ponto de partida, vocês estão vendo, né? Que não está explicitado, mas que está implicitado, é o de que aqueles nomes que vão para o saco, né? Eles evidentemente já são uma escolha antecipada, né? Que é o procedimento da República de Veneza, né? Quem escolheu o Dodge eram os aristocratas, os que faziam parte do Senado, né, que era a Câmara Parlamentar Superior. Em Veneza havia uma Câmara chamada de Democrata, que não tinha o poder que tinha o Senado, da qual faziam parte administradores públicos, funcionários públicos, pequenos comerciantes, algumas pessoas que tinham algum poder econômico, mas que, na verdade, não tinham poder político nenhum, porque quem decidia tudo mesmo era o Senado, né? Bom, mas eu tô lembrando, né, do procedimento, né, que já é um procedimento de exclusão, né? Mas aí o que acontece, né, com os procedimentos, né? O primeiro procedimento já é vítima de uma fraude, né? Por quando, se a minha memória aqui não falha, né, eles erram, o indivíduo que faz a inscrição, né, erra na inscrição do nome, né? Existe um erro no nome, o que pressupõe que o escolhido, então, não possa ser escolhido porque não é exatamente o nome dele, né? Falta uma letra. Aí eles mudam, né? Diminuem o tamanho
tamanho dos sacos, vai havendo várias alterações no saco. Aqui eu não vou lembrar de todos os procedimentos, mas o que interessa é o seguinte: a cada fraude se faz uma alteração no procedimento e no procedimento seguinte há uma nova fraude, né? Então, tem a fraude, por exemplo, da exclusão de um nome, tem a fraude do candidato que aparece com o nome dele em duas bolas, né? E no final de tudo, aí é bom lembrar o final da história, né? No final da história, um sábio chamado Erasmus, né, uma aranha sábia chamada Erasmus, que não é uma escolha aleatória, né? Porque Erasmo, aqui é possível também uma interpretação, né? Porque Erasmo é o nome de um pensador, de um sábio da Renascença, né? O Erasmo de Roterdão, né? Que é uma referência filosófica, né? Que escreveu um livro que se chama O Elogio da Loucura. O Elogio da Loucura. Aí o Erasmo se dirige às aranhas, às damas aranhas, né, que confeccionaram o saco, né, para elas terem paciência, né, e terem a mesma paciência de Penélope, que é a personagem da Odisseia, né, de Homero, uma história grega, uma das primeiras narrativas da literatura, né, que, diante da demora da volta de Ulisses da Guerra de Troia, né, e diante do assédio dos nobres que queriam se casar com ela porque diziam que o Ulisses tinha morrido, né, o que ela faz para se manter fiel a Ulisses? Ela diz que quando ela terminar de tecer aquele tapete, né, ela se casará. E então ela tecia o tapete durante o dia e desfazia durante a noite, né? Então nunca terminava de tecer o tapete até a volta do Ulisses, né? Então é para elas terem a paciência de Penélope, né? E que é uma outra referência de caráter erudito, né? Eu me referi ao público que estava assistindo à conferência, né? Então, vocês estão vendo que é um conto que tem o tempo todo, né, um sentido duplo, né? Há uma história que é alegórica, no sentido de que existe um significado, né, que tem uma relação direta com a vida material, aquilo que está acontecendo, né, no Brasil naquele momento, e, e eu poderia dizer assim de maneira simples, né, que ele está se referindo aos procedimentos eleitorais, né, que são sempre eu não estou encontrando a palavra, que estão sempre, os quais sempre poderiam ser vítimas de um ato corrupto, né? Isso. Quer dizer, poderiam sempre serem corrompidos, né? Que é uma crítica que ele está fazendo ao procedimento, quer dizer, não adianta mudar os procedimentos. Bom, o que o Machado de Assis pensava do que era a sociedade brasileira, né, eu acho que ficou muito claro depois dos livros do Roberto Vaz, quando ele analisa, sobretudo, né, o Memórias Póstumas de Brás Cubas. E vocês se lembraram que o Memórias Póstumas de Brás Cubas foi publicado no mesmo ano, quer dizer, no mesmo ano do Papéis Avulsos, 1881, mesmo ano. Portanto, aquele romance, né, em que um narrador da aristocracia, né, narra a sua vida como sendo uma vida constituída de farsas, né,
e de mentiras o tempo todo, né? Em que ele não tem o menor pudor em falar de prostituição, de adultério, quer dizer, conteúdos, né, temáticos que eram inéditos na literatura brasileira, né? O período anterior, o período romântico, que romantizava tudo, inclusive os livros que o Machado tinha escrito até então, né? Esse ano de 1880 é o ano em que, nas notas biográficas do Machado, né, se relata o fato de que ele teve problemas de saúde, foi para Petrópolis, né, ficou lá um tempo, e na volta de Petrópolis é que ele publica Papéis Avulsos e o Memórias Póstumas de Brás Cubas. É um rompimento radical com o que ele escreveu antes. Né? Antes ele escrevia sobre moças casadoiras, né? Como uma moça pobre, o que uma moça pobre pode fazer para casar com um homem rico. Né? Agora aqui ele conta a história, por exemplo, da Virgínia, uma mulher rica, né? Que se casa por interesse, né? Que ele tinha namorado antes dela se casar com Lobo Neves, né? Que se casa por interesse, e de quem ele se torna amante. Quer dizer, ele descreve uma sociedade em que as aparências não tinham nada a ver com a realidade. Né? Então, ele é um escritor bastante crítico, né, da sociedade brasileira do século XIX, mas não, a qualidade dele não é determinada só por isso. Né? Essa é uma característica que é importante para que nós, que viemos muito tempo depois deles, entendêssemos o que é o Brasil. Né? Quer dizer, era assim e continua pior do que era. Né? Agora, ele é um grande escritor pela qualidade do texto, né? Não é só pelo conteúdo do texto, pela forma como está escrito. Né? E o uso da ironia é uma característica de estilo importante que está vinculada a essa quase que impossibilidade de falar diretamente, né? Como ele fala no romance, né? No Memórias Póstumas de Brás Cubas. Né? Bom, eu falei o que eu achava necessário, né? Mas é evidente que qualquer texto do Machado de Assis, né, comporta muito mais observações, e eu proponho agora que vocês falem um pouquinho. Né? A Carla disse que o Gilvan tem uma análise para fazer, não é? E, e certamente o Rodrigo, o Jonathan e a Carla querem falar alguma coisa. Agora eu proponho que vocês falem. Bom, eu e o Gilvan, nós estávamos discutindo até agora, um pouco antes da live, né, alguns pontos. A gente já havia discutido algumas semanas também o fator linguagem, né, dentro da perspectiva do texto. Por quê? O que parece, né? Parece que a linguagem ela é o principal instrumento utilizado aí para duas coisas, né? Para a constituição da sociedade, porque ele acredito que só pressupõe construir essa sociedade com as aranhas a partir do momento que ele percebe que elas têm essa capacidade da comunicação. E a comunicação, ela permite que exista aí a convivência em sociedade, mas parece também que a linguagem, ela é o principal instrumento para a base da corrupção também, né? Tem essas duas vertentes. Inclusive, acho que a linguagem ela é tão poderosa que tem determinada parte lá onde está faltando, acho que é a última letra, o nome de um candidato, e eles chamam um filólogo, se eu não me engano, para tentar fazer essa parte da argumentação, e é uma argumentação tão absurda, né, que só por meio da linguagem mesmo ele conseguiria fazer esse convencimento de que, acho que era Caneca o nome, não Nebraska, que olhando assim não tem absolutamente nada a ver, mas que ele consegue, por meio da linguagem, convencer de que não era um nome sim o outro ali. E acho que é uma construção genial. Fora também, né, a divisão dos partidos ali, né, retilíneo, curvilíneo, etc.,
que soa basicamente como que os que nós temos hoje, né? De esquerda, direita, extremo, centro. Então, acho que a percepção da linguagem aí, ela é bastante marcada, né? Ela é o fator fundamental, né, que permite que tanto que haja sociedade, mas que também haja a corrupção. Quer falar um pouco, Gilvan, sobre isso? Deixa eu fazer um comentário, Carla. Você fez uma observação muito pertinente, né? Muito importante, né? Quer dizer, a sociedade existe na medida em que as pessoas conseguem se comunicar, né? Que existe uma linguagem, né, que permita a comunicação, né? Isso é um dado básico, né, para a existência da sociedade das aranhas, né? E a linguagem, né, como você disse, né, ela ela tem esse lado positivo, né, que permite a aproximação das pessoas, mas tem um outro lado, né, que é a manipulação, né? A Sim. linguagem permite a manipulação. E esse detalhe da interpretação do filólogo, né, sobre o qual eu não falei nada aqui, né, é um exemplo claro, né, de manipulação, né? Como você transforma a palavra Nebraska na palavra caneca. Porque é dois candidatos, né? Ele conseguiu convencer todo mundo de que, quando se escrevia Nebraska, na verdade se entendia caneca. Ó, eu vou fazer um comentário de atualidade. A, a, a direita, de maneira geral, está tentando nos empulhar, dizendo que o atentado em Brasília foi de um lobo solitário. Olhe bem, foi de um lobo solitário, né? Que é uma expressão utilizada pela polícia, né? Quando a gente sabe que, além deste lobo solitário, deve haver milhares de outros lobos solitários, entre aspas, né, preparando outros atentados, porque o nosso amigo Bozo, né, passou a vida inteira estimulando o uso de armas, né, e atacando as instituições da democracia. Quer dizer, como assim é lobo solitário, né? Mas é um exemplo, né, de manipulação que está ocorrendo nesse momento, né, em que aqueles jornalistas da Jovem Pan estão divulgando de maneira enfática. Bem-vindo, Johnny. Salve, Johnny. Ah, tô aqui com as gurias. Suas filhas, Johnny? Sim, sim, professor. Assim, boa tarde. Meninas. Assim, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Estamos falando aqui do conto do Machado. Sim, bora. Vamos Um pouquinho pro. Poderia fazer só um complemento do que a Carla falou? fala, João. Fala à vontade. Ainda sobre esse filólogo, né? Ele deixa muito evidente, quando ele explica a aproximação do Nebraska com Caneca, e que, olha, eu não vou nem prolongar, porque eu sei que vocês não vão entender, né? Eu acho isso de uma ousadia, assim, tão descarada, que assim, ainda sobre essa manipulação, né? Como é muito evidente, assim, ele não tem vergonha, não tem que falar isso. Só queria complementar. É isso mesmo, Jonathan. É na hora que ele tem que explicar o Brás, né? Que tem o Ne, né? Ele pega o K do final do Nebraska, né? K junta com Ne, e fala: esse Brás eu não vou explicar porque é muito complicado, vocês não são capazes de entender. Passa por cima, atropela, né, o público, né? E põe o K no final, né? Quer dizer, olha, tentar convencer alguém de que Nebraska significa caneca é ser muito cara de pau, né? Gilvan, você ia falar. Professor João expôs o conto, esmiuçou o conto, ficou muito difícil de falar agora, viu, professor? Ô, Gilvan, não diga isso. Não diga isso.
ficou muito difícil aqui. Eu fui ticando o que eu tinha anotado, e aí o senhor foi falando. Aí eu fui marcando aqui, falei, bom, sobrou pouco. Mas isso mostra como o senhor lê melhor que nós, né? A Carla falou sobre a nossa discussão e a gente vinha discutindo sobre o tema da linguagem, de fato. Uhum. E recentemente nós lemos um conto do Dostoiévski, né, Carla, chamado O Sonho de um Homem Ridículo, né? Em que há um momento ali em que a gente acabou traçando um paralelo com a relação da relação do Cônego com as aranhas, que é quando ele chega a um determinado lugar que não está muito claro que lugar é aquele, mas aparentemente é o céu, né? Um céu atormentado de um cristão atormentado, como Dostoiévski, né? E ali há uma questão que é quando todo mundo se comunica, mas ninguém fala, né? Ninguém apresenta linguagem ali. A comunicação se dá de maneira gestual e intuitiva. Então eles é como se um estivesse lendo o que o outro está pensando e cada um trabalhando ali dentro da sua perspectiva. E o narrador personagem ele acaba trazendo ali nessa perspectiva quando ele chega àquele lugar a palavra, né? Ele começa a fazer uso da palavra. E uma vez que ele faz uso da palavra, adentra naquele lugar aparentemente sagrado a mentira e todos os vícios da sociedade, né? A mentira, a tramóia, o egoísmo e todos os vícios advêm por meio da mentira. Então eu tracei esse paralelo, né, entre uma coisa e outra, porque a aranha é um bicho individual, né? A aranha não é um bicho que vive em sociedade, tal como a formiga, a abelha, né? Inclusive no começo do texto ele cita o Aristóteles, né, de forma bem interessante, porque o Aristóteles foi um pensador que se debruçou sobre essas questões, né, de analisar as sociedades dos animais, e aí ele conclui dizendo o seguinte: o homem é o animal mais social de todos os animais que vivem coletivamente. E aí tem aquela frase famosa do Aristóteles, né, que o homem é um animal político, que depois Tomás de Aquino vai reformular dizendo que o homem é um animal social. E nessa perspectiva, eu achei bastante interessante ele trazer a ideia da aranha como metáfora, porque a aranha, sendo ela um bicho individual, faz nos pensar no nosso tempo, né, como o senhor trouxe aí para o nosso tempo, de que nós estamos tentando viver coletivamente, mas todos nós, de maneira generalizante e perigosa aqui da minha parte, todos nós somos individualistas, porque nós vivemos numa sociedade liberal, né, numa sociedade em que há disputa, uma sociedade em que o sucesso está muito baseado em ultrapassar o outro, né? E o sucesso aqui no sentido pior da palavra. E eu acho que usar as aranhas é bastante interessante, porque a aranha é um inseto ali, o aracnídeo, ele é individualista, né? Ele não vive coletivamente. Então, tentar forçar essa convivência por meio da linguagem ia trazer problemas, como o senhor bem disse aí. E eu também lembrei, estou fazendo algumas analogias aqui com a Revolução dos Bichos, Uhum. porque eles colocam, do George Orwell, né, que eles colocam o lema na parede da fazenda, e quando há uma mudança de poder, eles vão lá de noite e alteram algumas palavras desse lema para caber dentro da perspectiva do novo governante. E isso tem muito a ver com a linguagem também, né? Essa relação com a linguagem e com a promiscuidade da linguagem, né? De corromper a linguagem para fins políticos, para fins ideológicos. E aí eu termino em cima do comentário de vocês. Vocês estavam dizendo que a presença do filólogo, né? O filólogo chega, né? Eu tinha até marcado isso, que eu acho que é muito interessante. E se vocês me permitem, eu vou ler um trecho aqui que ele diz assim, ó: o juiz de paz deferiu ao peticionário. Veio então um grande filólogo, talvez o primeiro da República, além de bom metafísico e não vulgar matemático, o qual provou a coisa nestes termos. E aí vem a parte que vocês disseram. O que eu acho interessante também é que, como a coisa se dá na linguagem, e o filólogo é uma autoridade, né, com relação à linguagem, alguém que estuda os documentos, alguém que entende a mutação que a linguagem passa, é interessante colocar ele como uma autoridade, né? E aí o Jonathan falou, né? Vocês não vão nem entender o que eu estou dizendo aqui, porque o negócio é muito complexo, né? É um negócio histórico, é um negócio semântico. Mas o que mais me interessa nesse ponto é a questão da autoridade, né? Como nós brasileiros, e eu acho que o Machado evidencia isso o tempo inteiro, porque o senhor deixou bem claro que ele não foi um homem estudado no sentido formal,
como o brasileiro tem essa carência da autoridade, né? Como a autoridade, no pior sentido, que é claro que a autoridade no bom sentido também, ela é sempre perigosa, porque uma vez que alguém autorizado disse, a gente fica com medo de responder, de refutar, porque ele é uma autoridade. É um pouco de sequela, né, da sociedade dos bacharéis, né? Então, quem não é bacharel não está habilitado a falar. Isso eu acho muito perigoso, né? Porque você acaba excluindo do debate público outros personagens que não são escolarizados, que é o caso do próprio Machado, que teve que contornar o processo para fazer parte, né? E nesse sentido eu acho que esse conto, é como o senhor bem disse, né? Ele tem tudo a ver com a política do tempo do Machado, daquela mudança da monarquia ali para a república, mas sobretudo para os nossos dias, assim, eu não consegui ler esse texto sem pensar no nosso tempo, né, o próprio individualismo, o uso da linguagem para corromper, né, o exemplo que o senhor deu aí do Lobo Solitário é mais um exemplo do uso da linguagem para corromper as ideias e para transformar a narrativa em outra coisa, né, então você tem ali o processo acontecendo, né, um incentivo à violência acontecendo, sinais de que o terror ia acabar sendo uma das formas de violência, e aí quando acontece fica todo mundo, nossa, que surpresa, não havia surpresa nisso, né? Até porque a gente teve o atentado que não deu certo no aeroporto também. É interessante pensar como a linguagem ela é um elemento da política, né? E aí, para finalizar de verdade agora, eu lembrei dos sofistas, né? Como os sofistas gregos faziam uso da linguagem para Uhum. se beneficiar financeiramente. É claro que o sofista por si só não é uma figura problemática, porque tem um lado positivo de democratizar a educação grega, que era muito fechada dentro de um certo núcleo ali, ateniense e tudo mais, mas é interessante como que a política está muito atrelada à linguagem, né? Quem pode pagar, quem consegue dominar a linguagem, quem tem essa perspectiva semântica à própria disposição, consegue exercer um tipo de poder na sociedade que não é muito comum aos mais desprovidos, aos despossuídos. E eu acho que esse conto do Machado é muito contemporâneo. Parece que ele foi redigido há poucos dias, e eu acredito que daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, quando as pessoas pararem para ler novamente, vai parecer a mesma coisa, porque são problemas da constituição social, né? Uma vez que nós passamos a viver em sociedade, o egoísmo, a mentira, os vícios sociais, eles estão presentes. Bom, é isso. Obrigado pela oportunidade aí. Eu acho que vocês já disseram tudo que eu tinha para dizer aqui, muito melhor do que eu. E obrigado por deixar eu participar aí do debate e da conversa, gente. Gilvan, olha, você está sendo muito modesto e nada de ficar fazendo muitos elogios para mim, não. Eu sou especialista, né? Falo alguma coisa, mas eu tenho certeza e consciência de que eu falei algumas coisas, né? Aquelas que vocês que foram meus alunos já estão habituados a ouvir, né? Mas estão vinculadas à análise do texto literário. Então, ninguém se intimide com a minha presença, pelo amor de Deus, tá? E certamente tem muita coisa para ser dita, então, aquilo que eu propus, né? Vocês falem o que vocês acharem que tem que falar, e se tiverem perguntas, né? Vocês podem me perguntar, eu não sei se eu vou responder todas, mas como fui professor de vocês, né, eu sempre me sinto obrigado a responder as perguntas que vocês fazem. Então, vamos continuar a rodada. Você parece que queria falar alguma coisa, Jonathan. Não, eu só queria fazer mais algumas observações, né? Ainda sobre a linguagem. Eu acho interessante que o cônego, né, esse padre secular, ele se reconhece a partir da percepção das aranhas enquanto Deus, a partir do momento que ele escreve, que foi o que a Carla comentou. E a própria existência desse discurso na conferência, ela só acontece, ele fala bem no início, porque no exterior já estão produzindo alguns estudos. Então, para não ficar para trás, eu já vou fazer também o meu estudo, já vou divulgar o meu estudo aqui, né? Então, eu acho interessante como essa crítica do Machado ela acontece, de como a gente tem essa síndrome de vira-lata, né? Aqui no Brasil, de não ficar atrás e tudo mais, e de escrever mesmo. Só essas observações mesmo, que eu achei interessante.
Olha, você me fez lembrar uma coisa, deixa eu comentar, o Gilvan também, né? Primeiro, o Gilvan, ele fez referência aos sofistas, né? E ao Aristóteles, e eu me lembrei, né, que um dos livros do Aristóteles se chama Retórica. É um estudo sobre a linguagem. Que eu saiba, o primeiro na história, né, feita pelo Aristóteles, em que é um texto que ele escreve observando os discursos dos gregos das assembleias populares. Eu não estou lembrando agora o nome, na Ágora, né? A população se reunia, né, na Ágora e debatia e fazia discursos usando argumentos, né? E a retórica é um estudo sobre exatamente a capacidade que a linguagem tem de seduzir e de manipular. Esse é o centro, né, da retórica. E o Jonathan falou, o que você me fez lembrar, Jonathan? Ah, sim, fez lembrar o seguinte, o cônego, quem faz a conferência é o cônego, né? O cônego Vargas, né? E ele cita um outro padre cientista, né, na conferência, que é o padre Bartolomeu de Gusmão, né, que foi o inventor do balão, foi o primeiro indivíduo que fez um balão voar, né, que tinha o apelido de Passarola, né, e que aparece como personagem num romance do Saramago chamado, como é que é? Memorial do Convento. No Memorial do Convento de Saramago, ele põe lá o padre Bartolomeu de Gusmão como personagem, né? E que não é reconhecido internacionalmente, viu? Assim, agora, é um padre cientista, né? Que a gente sempre deve relacionar com o fato de que os padres eles tinham uma educação de nível alto, né? E que era a forma de um pobre ascender socialmente, né? Mas o fato de que eles tinham uma educação de nível alto é que fez com que muitos padres, né, se tornassem cientistas ou grandes artistas, né, escritores, né? E eu estou lembrando agora de um jesuíta aqui do século XX, que é o padre Teilhard de Chardin. Não sei se vocês já ouviram falar do Teilhard de Chardin, é um padre jesuíta que é um cientista reconhecido como muito importante no século XX, né, que é um padre jesuíta. Aliás, os jesuítas, especialmente, né, eram os que mais se aventuravam a estudar o mundo que estava fora da teologia, né? Mas tem mais uma coisa que eu estou tentando me lembrar aqui. Você falou tem o padre Bartolomeu de Gusmão. Bom, eu estou esquecido do que passou pela minha cabeça, mas vamos continuar. Rodrigo, queres falar algo? Olha, eu não vou falar sobre o conto, eu li ele uma vez só. Eu estou bem devagar nas minhas leituras, infelizmente. A correria está muito grande, com o cargo só está muito grande a correria. Mas eu fiz uma leitura, tudo que vocês estão falando aqui eu consegui captar no texto. E uma coisa que eu vou falar é como em poucas páginas o Machado de Assis consegue ser tão denso, né? Essa densidade de escrita, de citações de outros, de outras pessoas, enfim. Tá bom, professor? Tá bom. O Johnny, você chegou a ler o conto? Não leu. Johnny não leu. Tá. Agora, eu lembrei daquilo que eu tinha esquecido, que é o seguinte, né? O comentário que eu ia fazer é o fato de que nós estamos vivendo uma onda de valorização do Machado de Assis em consequência daquela blogueira americana, né, que leu Memórias Póstumas de Brás Cubas e aí postou lá no blog que ela nunca tinha lido um escritor tão bom quanto o Machado. E eu acho importante lembrar isso, né, porque
ela esteve aqui no Brasil faz 2 semanas, deu entrevistas, eu li o que ela disse nas entrevistas, né? E quando a fala dela repercutiu, né? Repercutiu porque ela é uma americana, né? E disse que não existe nenhum escritor tão bom quanto Machado de Assis. Você imagina uma coisa dessa dita por uma blogueira que tem milhões de seguidores, né? Agora, na entrevista que ela fez quando ela esteve aqui, ela disse o seguinte, que ela sempre foi uma grande leitora, né? Sempre gostou de ler, e que ela resolveu ler os escritores estrangeiros porque nos Estados Unidos não se publicam traduções. Ela deu um dado impressionante. 97% de todas as obras publicadas nos Estados Unidos são de autores americanos. Só 3% do que se publica é tradução. Então, eles não conhecem, desculpe, eu vou falar um palavrão, conhece porra nenhuma do mundo, né? São aquilo que o Gilvan fez uma observação sobre o individualismo, né? A sociedade capitalista, né? Ela valoriza o indivíduo contra a sociedade, o individualismo contra o coletivismo, a competição contra a colaboração, e são valores do capitalismo, né? O capitalismo está fundamentado na ideia da desigualdade. A desigualdade é normal, é isso. Enquanto que a esquerda luta contra a desigualdade, né? Para tornar a sociedade mais iguais, né? E então, ela disse que o fundamento, né, era esse. Ela começou a ler só escritores estrangeiros, né? E chegou no Machado, né? Quando ela chegou no Machado, ela falou: nunca li nada tão importante. Como é que a gente pode viver sem conhecer, ela disse, um escritor como esse, né? Mas o que eu queria acrescentar é o seguinte: tem uma ensaísta americana, Susan Sontag, que há cerca de 30 anos tinha escrito algo parecido, né? Porque o Machado começou a ser traduzido nos Estados Unidos na década de 90. Hoje já é mais bem conhecido, né? E, inclusive, estudado em algumas universidades americanas. Aliás, um dos grandes estudiosos do Machado é o John Gladstone. Não sei se vocês já ouviram falar do John Gladstone, que é um inglês, né? É professor da Universidade de Liverpool. Ele que organizou esta edição dos contos do Machado de Assis, uma edição recente da Companhia das Letras, né? 50 contos do Machado de Assis. Então, o John Gladstone, ele é professor da Universidade de Liverpool e criou lá um Instituto de Estudos Brasileiros que estuda, além da literatura, estuda a história brasileira também, né? E ele foi discípulo do Roberto Vaz. Roberto Vaz, professor da USP, que fez os estudos mais importantes sobre a obra do Machado, né? Bom, mas eu estava querendo me referir ao fato de que a Susan Sontag, essa ensaísta americana, né, depois de ler o Memórias Póstumas de Brás Cubas, ela escreveu um ensaio sobre o livro e fez essa pergunta: como é que a gente só vem conhecer, nós, os americanos, né, só temos a oportunidade de conhecer um escritor desta qualidade 100 anos depois que ele morreu, né? E então o Machado é um escritor reconhecido hoje internacionalmente, né? Nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, na França, né? Especialmente, né? Porque também começou a ser traduzido mais recentemente, né? Quer dizer, a gente conhece os escritores estrangeiros quando existem boas traduções. Por exemplo, a voga da literatura russa no Brasil, ela é muito recente, porque só a partir da década de 90 é que nós começamos a ler os escritores russos, né, especialmente o Dostoiévski e o Tolstói, a partir de traduções diretas, que foram feitas inicialmente por um brasileiro que teve que se exilar na Rússia, se formou em letras na Universidade de Moscou,
era professor de literatura na Universidade de Moscou, e quando veio a anistia, ele voltou para o Brasil, é o Paulo Bezerra, né? Criou o curso de russo na Universidade Federal do Rio de Janeiro e fez um contrato com a editora 34 para traduzir o Dostoiévski inteiro, né? Então, e aí ele começou a formar, né, tradutores, e tem um discípulo dele chamado Rubens Figueiredo, que também é romancista, né, que passou a traduzir o Tolstói, que foi traduzido inicialmente pela Kozak Naif, aquela editora que fechou, acabou fechando, né? Então, o Dostoiévski, o Tolstói, mas também o Turgenev, o Pushkin, o Chekhov, outros escritores importantes russos, né, passaram a ser mais bem conhecidos no Brasil, né, por causa da tradução. A importância do tradutor é muito grande, né? E, infelizmente, né, os nossos grandes escritores não foram tão bem traduzidos lá fora. Mas tem uma notícia mais recente também, muito boa, né? Que é a tradução, uma segunda tradução do Grande Sertão Veredas para o inglês. Não sei se vocês chegaram a ler essa notícia, né? É uma tradutora australiana que levou 10 anos traduzindo o Grande Sertão para o inglês, e essa tradução vai ser publicada no ano que vem, nos Estados Unidos, né? E então, assim, notícias boas para a literatura brasileira, né? Quando os nossos grandes escritores são traduzidos lá fora. E a gente não pode nunca esquecer, né, que o português é a 7ª língua mais falada no mundo. Num universo de umas 5.000 línguas que são faladas no mundo, é a 7ª língua mais falada no mundo. Uma literatura riquíssima, né? A brasileira e a portuguesa. E agora dos escritores africanos também, né? Agualusa, Mia Couto, Pepe Tela, o Onjak e outros, né? Então, a literatura portuguesa é muito rica, né? E, de fato, a gente tem esse complexo de vira-lata, a expressão do Nelson Rodrigues, né? Achando que o que nós fazemos não tem valor. O que nós fazemos tem muito valor. O problema nosso é o sistema político existente no país, né? Bom, mas aí não vamos falar de política aqui hoje, vamos falar só de literatura. Você... Fala, Carla. O senhor terminou? Eu queria fazer mais 2 apontamentos só com relação ao conto. O senhor estava falando de individualismo, né? E aí, voltando no aspecto característico, né, do Machado de Assis, que tem esse foco na análise do comportamento humano, aquela parte em que o Cônego, é um Cônego, né? Ele diz que as aranhas o veem como Deus. Que me parece? Me parece que é um conto que trata a ciência, né? Mas essa ciência ela é colocada apenas da parte do criador da sociedade, né? Porque as aranhas ali, elas são uma sociedade que tem como base, me parece, e aí depois vocês deem a opinião de vocês, a crença, porque uma vez que elas enxergam o cônego como uma espécie de Deus que está ali anotando no caderninho todos os seus pecados e etc., que é um pouco do que a igreja tenta colocar para tentar moldar a sociedade, né? Num certo temor, olha, tem alguém olhando, você precisa seguir a fazer o que é certo, porque senão você poderá ser punido, etc., essa ideia do pecado versus agir corretamente. Só que, embora as aranhas acreditem nisso, não é suficiente para que o individualismo surja, porque parece que faz parte do que é a natureza humana, né? Embora elas, olha, tem Deus está olhando o que eu estou fazendo, eu estou sendo corrupto, isso é errado, eu estou burlando, mas nem isso é capaz de tirar isso do que é o ser humano de fato, entende? Então elas continuam agindo em condições corruptas, mesmo sabendo de um ser maior que está ali verificando e julgando, né, toda essa parte.
E uma outra coisa também é o final do conto, quando ele faz a relação lá com a Penélope, né? Machado realmente acreditava que com persistência e com paciência, porque a paciência também é um elemento marcante ali no conto, né? De que com paciência a sociedade um dia alcançaria um sistema de governo capaz de fazer com que vivamos uma sociedade mais igualitária, ou isso é também mais uma ironia do Machado, né? Porque é dizer assim, continuem fazendo, mas não tem muita perspectiva, entende? Porque faz parte da natureza humana o individualismo. Então, A gente pode ligar isso que você acabou de falar, viu, Carla, com o final, o epílogo do Memórias Póstumas de Brás Cubas, você lembra? do não ter filhos, né? Quando ele faz o balanço, né, da vida dele, ele fala do positivo, né? Do que havia de positivo e negativo, né? Então, o que ele fala de positivo não é muito importante, né? Mas eu não estou nem lembrando direito dos detalhes. Ele fala da Dona Plácida, né? E que ele não teve que padecer a morte de Dona Plácida, eu não me lembro agora direito. Mas a conclusão final é a seguinte: não tive filhos, não deixei a ninguém o legado da nossa miséria, que é uma afirmação de caráter muito pessimista, né? Que não abre possibilidade para nenhuma saída, né? Quer dizer, essa é uma característica que é atribuída sempre ao Machado, né? E que dizem, né, que ele era um leitor do Schopenhauer e que tinha uma identificação com Schopenhauer, mas eu não me lembro direito do que eu li a respeito dessa relação, que não é bem assim, né? Mas se você fizer a relação com a vida pessoal dele, Carla, ele foi um cara muito paciente. Ele conseguiu muita coisa no final da vida dele. Uma delas foi a fundação da Academia Brasileira de Letras, que é muito criticada, né, mas que foi uma criação dele, né, que não deixa de ser uma instituição, né, e que preserva a linguagem e a literatura, né, que é o lema da academia, né. Ele conseguiu muita coisa na vida dele, né, inclusive ascender socialmente, né, foi muito paciente, né. E aqui entre nós, viu, Carla, se a gente não tiver paciência, a gente se mata, né? Porque a gente tem que ver alguma possibilidade de solução dos problemas lá adiante, né? Se a gente não acreditar nessa possibilidade, a gente não age, não faz nada. E todos nós estamos aqui porque nós acreditamos que é possível uma saída, não é, Gilvan? Professor, o senhor falou sobre o pessimismo, né, do Machado, né, e o que eu percebi, eu tinha até comentado com a Carla, é que esse é um conto também sobre paciência, né, o senhor falou agora, eu acabei recordando, deu um gatilho aqui, porque tem uma questão que é a seguinte, parece-me que o Cônego é um sujeito muito esperançoso, só que me parece que o Machado está produzindo uma espécie de esperança irônica, no sentido de ser o pano de fundo dessa esperança ser pessimismo, né? Então, o tempo inteiro você lê o Cônego falando, quando ele começa lá dizendo que ele precisa apresentar a pesquisa dele porque tem um inglês fazendo, então a gente precisa defender a ciência brasileira e tal. E ele começa fazendo uma inversão que eu acho muito interessante quando ele compara a aranha com os outros animais, né? E aí ele termina com a formiga, ele fala da pulga, fala do mosquito, do cachorro, do gato, e ele termina com a formiga, que é, de certa forma, um animal, um inseto, né? Considerado um inseto
exemplo de trabalho, né? Exemplo de coletivismo, né? A gente tem passagens bíblicas, né? Que nos ensinam a aprender com a formiguinha a trabalhar. Vai ter com a formiguinha preguiçoso, né? Aquela coisa toda da formiguinha ser a representação dentre os animais do animal trabalhador. E aí tem um momento em que ele faz uma inversão que é muito interessante do olhar que a gente tem para com a formiga. Porque todas as vezes que a gente olha para a formiga, a gente tem, até por essa base cultural cristã, a gente tem a formiga como um animal trabalhador, né? E aí ele diz assim, eu até anotei aqui, ele diz assim, ó, a mesma formiga, né, eu estou citando um trecho aqui, a mesma formiga, tão gabada por certas qualidades boas, dá no nosso açúcar e nas nossas plantações, e funda sua propriedade roubando a alheia. Eu acho isso muito interessante, né? Porque tem ali uma ironia que tenta fundamentar esse pano de fundo desse otimismo irônico, esse otimismo irônico é, na verdade, o pessimismo camuflado. Então o personagem está o tempo inteiro apresentando um outro ponto de vista para a obra que ele mesmo está tentando defender. Então eu acho isso muito interessante, o quão genial nesse conto é o implícito, né? Talvez o explícito não seja tão poderoso como as obras que o senhor citou aí, né? Memórias Póstumas, essas obras maiores, elas são muito mais explícitas. Agora, alguns contos do Machado, o que está de interessante, o profundo está nas entrelinhas, né? Quando você faz aquela visão de totalidade, você fecha a obra, e aquilo suscita em você muitas indagações, você fica refletindo e associando durante muito tempo. Hoje de manhã eu fiz a releitura, eu tinha lido há mais ou menos uma semana, e eu fiquei pensando em muitas coisas com as quais esse texto conversa. Esse texto, ele estabelece conversas com inúmeras questões do cotidiano e com inúmeras obras. Quando o senhor falou do Schopenhauer, eu tinha esquecido, né? Falei, poxa, tem isso também, né? Tem essa perspectiva pessimista de que quando a gente vai lá para o final do conto, ele está dizendo, não, vai dar tudo certo, né? Cita Penélope ali, uma coisa que aparentemente numa primeira leitura parece otimismo, mas não é pessimismo puro e simples. Eu acho isso muito legal na obra do Machado, né? A releitura acaba trazendo, né, aquilo que a leitura não trouxe. E isso é o Schopenhauer que diz, né? Tem uma frase dele que ele diz que não devemos nos importar com a primeira leitura, porque é na segunda leitura que a obra se revela. E é exatamente isso. A partir dessa segunda leitura, né, do Schopenhauer aí, que talvez seja uma das referências do Machado, isso é incógnito mesmo, a gente percebe que quanto mais a gente lê Machado, mais camadas a gente percebe de profundidade. Talvez isso é o que o coloca como o nosso maior escritor aí, né? Tem aquela questão que o senhor falou na aula anterior do Guimarães e do Machado, enfim, mas é isso que o coloca como nosso maior escritor e um dos maiores do mundo, porque é tão profundo e trata de temas tão universais e tão humanos que quanto mais a gente lê, mais interessante fica. E como disse o Ítalo Calvino lá no livro dele sobre os clássicos, não termina de dizer o que tem-se a dizer, né? Porque quanto mais a gente lê, mais tem uma coisa que um crítico diz, que o nome dele é Northrop Fryer, é um crítico canadense. Ele diz uma coisa muito interessante, ele diz que meio parecido com o que o Ítalo Calvino diz no Porquê Ler os Clássicos, ele diz assim, quando a obra ela é profunda, quando o escritor ele é um dos grandes, a literatura produzida por ele e tudo aquilo que ele produz acaba indo como referência para o nosso intelecto. Então, é muito difícil, por exemplo, passar pela Sereníssima República e não retomá-la em algum momento, né? Eu estou falando aí de uma semana, mas é muito difícil não retomá-la, porque o tempo inteiro as referências da realidade chegam até nós e a gente vai buscar no nosso intelecto esse ancoradouro, né? Essa baliza, e o Machado ele aparece o tempo inteiro, né? O senhor estava falando o senhor acabou de citar uma frase dele que tem tudo a ver com o que está aqui, e parece que a obra é ligada por a obra num todo, né, no geral, todas as obras, todos os contos, ela parece ser ligada por um fio invisível, que quando você começa a ler uma e outra obra, você começa a perceber que uma obra referencia a outra sem sequer citar a outra,
porque tem a ver com a construção intelectual. É por isso que a gente chama de obra, porque é uma obra mesmo, assim. E o Machado é brilhante nesse sentido, porque você lê lá Dom Casmurro, e aí você tem todo aquele debate sobre Dom Casmurro e tudo mais, mas quando você lê um conto como esse que a gente está lendo, você consegue estabelecer uma relação, parece que um fio invisível interliga todas as obras dele dentro de uma espécie de sentido maior, né, que talvez esse seja o ponto. E nessa obra que a gente leu, embora haja aí um conteúdo explícito muito interessante, né, e essa crítica à monarquia, essa insegurança com relação à ideia de uma nova república, tem também aí questões que parece que jamais serão superadas, né? Eu sei que eu estou me repetindo, mas parece que são questões que jamais serão superadas. Que uma delas é o que a Carla estava falando, é o egoísmo, né? Será que o egoísmo pode ser superado? É claro, eu não acredito que haja aí uma natureza humana, né? Eu acho que a gente está muito mais presente dentro de uma condição, talvez uma condição humana seja mais interessante do que uma natureza, porque a natureza justifica muita coisa, mas é bastante interessante a gente pensar no Machado, não só como, eu vou resumir, não só como um escritor de literatura, mas como um filósofo também. Acho que era isso que eu queria dizer e dessa volta toda. Para mim, o Machado é também um grande filósofo, talvez, eu estou falando abobrinha aqui, mas um dos grandes filósofos brasileiros de todos os tempos. É claro que ele não fez filosofia no sentido estrito sensu, mas a obra dele é uma obra extremamente filosófica. No sentido de que você pode deduzir da obra literária dele, né? Não é uma obra filosófica, né? Não está escrita em termos de conceitos filosóficos, mas a obra literária dele, né, é uma obra que está voltada à busca do sentido da vida, né, do sentido da condição humana, para usar a expressão que você conseguiu agora explicar muito bem, né, distinguir de natureza humana. A condição humana é aquilo que está vinculado à existência humana, né, a vida em sociedade, né, aquilo que é produto da nossa convivência, né, social. E então as características do ser humano na convivência social, né, são tanto positivas quanto negativas. A condição humana é essencialmente contraditória, o que está muito explicitado, né, e está implicitado também, viu, na obra do Machado. Quer dizer, você fez essa distinção, né, que eu acho importante, né, que você fez. Há histórias que são muito diretas, né? Mas o texto todo do Machado, ele tem os significados importantes nas entrelinhas. São esses significados que vieram sendo descobertos ao longo dos últimos 100 anos, né, desde que ele morreu, por todos os intérpretes dele, né? Cada geração interpretou de uma maneira, foi descobrindo mais significados. Ele é um autor cuja obra tem significados ainda profundos que precisam ser explicitados, né, pelos estudiosos, né. Eu citei aí o John Gladstone, que é um grande, antes dele o Roberto Vaz, o Antônio Cândido, o Augusto Maier, né, antes, desde os primeiros críticos, né, José Veríssimo, ele veio sendo estudado e cada vez mais entendido. Existe uma fortuna crítica sobre o Machado muito extensa, né, de autores brasileiros e estrangeiros também. Agora, você me fez lembrar uma coisa importante, que é o seguinte: a característica da grande literatura é justamente o fato de ela ter significados que nunca se esgotam, né? Que se tornam presentes o tempo todo, né? Você falou daquilo que fica na memória, né? A gente faz a leitura, fica na memória, a gente incorpora tudo aquilo que é um significado profundo de maneira inconsciente. E isso se faz de maneira muito mais enfática na releitura. Eu achei muito bom você enfatizar isso. É na releitura. Uma leitura é sempre insuficiente para você entender um texto, né? Sempre é necessário reler. E eu tenho um amigo, né, amigo desde a adolescência, quando a gente já lia
muito, né? Mas que ele é muito radical, né? Ele diz assim: não leio mais porra nenhuma, só leio Machado, só leio Guimarães, só leio Drummond, o resto eu dei tudo. O que é um comportamento muito radical, né? Porque sempre há escritores novos importantes, né, surgindo, né? E a gente vai sabendo se ele é bom ou não com o tempo nas releituras. A releitura é fundamental, né? Isso que você disse, né, eu estou enfatizando bastante, né, para o Johnny, para o Rodrigo, para o Jonathan, os que não estão aqui, né, que talvez vejam o vídeo, para o Felipe, né, para a Carla. Esqueci o sobrenome da Carla. Ela tem um sobrenome italiano. Tagliaferro. Talhaferro, isso, Carla Talhaferro. Para a Érica, que não está aqui, né, mas que já esteve. A importância da releitura, né? A gente, quando relê, a gente começa a ter insights, né, de percepção, que são resultado do fato de você estar lendo pela segunda vez, você já conhece o texto, né? Já conhece a história e tal, aí você começa a prestar mais atenção na maneira como está escrito, né? Na linguagem, né? No estilo dele, né? Nos recursos técnicos que ele usa, né, para dizer o que ele diz, né? Carla, toma a palavra, Carla, conduza aqui. Tem uma ironia também muito forte com relação até à própria visão do Machado com relação à criação da raça humana, né? Porque quando ele coloca esse cônego como uma espécie de Deus que cria a sociedade das aranhas, mas que não faz nenhum tipo de intervenção, né? Ele só vai anotando mesmo. Eu acho que é um pouco a nossa sociedade, porque é dizer, se alguém criou e deixou aí, né? E todas as consequências são com relação aos nossos atos, né? Nós somos, né, segundo me parece a visão do Machado, uma espécie de experiência. Se alguém criou, ele só observa, porque não parece que exista nenhum tipo de intervenção, né, com relação à nossa condição e a nossa capacidade de viver em sociedade. Muito bom, cara. Queria fazer um comentário também, ainda sobre o que a Carla está comentando, o Gilvan também sobre a paciência e a ironia. Eu percebo que o Machado ele foi irônico também nesse título, né, da Sereníssima República, porque a gente está às portas da República, né, em 1889, e como que ele diz, né, assim, olha, está vindo uma república, mas fiquem serenos, tenham paciência, porque as tramas, né, utilizando as teias aí, talvez, das aranhas, elas serão muitas, poderão ser refeitas e refeitas, e a gente percebe, assim, como no conto, que o jogo, ele começa a inverter, né, e aí, ao invés de ser o jogo das regras, fica a regra do jogo e mistura aquela bagunça e ninguém fala nada. Mas eu queria também comentar duas coisas que eu achei interessante quando eu fui procurar sobre o conto, que ele, em 76, que é o que o Cônego apresenta, é justamente o momento em que a academia científica, digamos assim, está inclinada aos estudos de algumas doenças, né? De algumas questões de bactérias e tudo mais, as coisas pequenas. E aí, quando ele é lançado, em 82, né, no Papéis Avulsos, é justamente quando se descobre também a bactéria da tuberculose. Então, eu achei curioso o fato do Machado ele estar antenado sobre o que está acontecendo, o que chama a atenção, e talvez essa ser também uma das razões aí que fazem a gente se identificar, né, porque ele é real. E aí eu só queria que vocês, que são da literatura, de fato, confirmassem. Esse período machadiano, digamos, é o período realista do Machado, né? Só queria confirmar. Esse ano é o ano do início do realismo no Brasil. Quer dizer, é marcado pela publicação dos livros do Machado, né? O Memórias Póstumas, que é sempre citado, mas o Papéis Avulsos também é um livro de contos realistas, né?
é do mesmo ano, 81. Eu achei legal você fazer essa relação, né, com a ciência, você que é um biólogo também, né? Agora você fala da gente como se nós não fosse, como se você não fosse um literato também. Espera aí, nós e você. Só que você é também um homem da ciência, né? Então essa relação com a biologia, sim, o avanço do conhecimento científico, né, passou a ser muito rápido exatamente nesse momento da história, né? Segunda metade do século XIX, né? E você se referiu às descobertas da microbiologia, né? Eu me lembrei aqui do Pasteur, né? Que é quem descobre, vamos lá, é o homem da microbiologia, né? O Pasteur é o descobritor das bactérias, né? Se eu não estou equivocado. Exatamente, ele faz aí alguns experimentos para comprovar, né, o surgimento, né, dos seres vivos a partir não da criação divina, mas a partir aí da necessidade ou da presença de oxigênio, principalmente, e outros elementos. Sim, e que teve muita importância na cura de doenças que são produzidas por bactérias, né? A tuberculose, que era uma doença de incidência altíssima, né, nesse tempo, né? E não só a tuberculose, né, mas várias outras doenças bacterianas. Olha, eu vou propor que a gente comece a encerrar, porque já estamos aqui há quase 2 horas, viu, Carla? Mas encaminhar um próximo encontro, a gente poderia... Você pensou em alguma coisa, Carla? Com relação a texto, não, mas acho que a gente pode ir pensando aí no grupo, né, abrir para sugestões, de repente. Isso. Eu proponho que a gente leia mais um conto do Machado, né, e faça um outro encontro daqui a um mês, né? Sim. E tenha a participação dos que estão ausentes hoje, que a gente mantenha essa sequência, né? E agora, a gente poderia também conversar um pouco sobre como trabalhar esses textos com os alunos, né? Que pode ser, estou propondo que seja também um conteúdo das nossas conversas a partir de agora, né? Porque somos todos professores, né? E a questão didática, né, do trabalho na sala de aula é sempre um desafio para nós, né? Como levar os alunos a lerem ou a entenderem ou a debaterem. E eu já vi pela atividade de vocês dois, Carla e Gilvan, que vocês são muito criativos, viu? Pelo que eu vi lá no programa da Globo, né? No Globo Repórter, né? E que a gente precisa sempre, né, criar, inventar procedimentos didáticos para motivar os alunos, né? Nunca ficar na expectativa de que a simples leitura vai fazê-los, né, ficar ligados na leitura, né, especificamente, né? Então, a escolha do professor, estão sugerindo, tá? Eu não vou escolher, hein? Vocês é que vão escolher o texto. Fala, Gilvan. Professor, e aí nós trabalharíamos um texto e como trabalhá-lo, ou de maneira geral, como trabalhar Machado? Não, a gente pode fazer uma primeira hora de análise do texto e uma segunda hora de como é que a gente poderia trabalhar com esse texto na sala de aula, né? Legal. Aí eu posso lembrar do que eu tentei... Eu acho que o senhor poderia sugerir, inclusive, se o senhor tiver alguma coisa em mente. Claro, eu sempre virei com alguma coisa em mente, viu, Gilvan? Agora, é importante aquilo que vocês também imaginarem, né? Porque aí a gente pode fazer um debate, né, sobre procedimentos didáticos, né? Que é uma aprendizagem que a gente faz dando aula, né? Sempre, né? Tem uma frase do Riobaldo que diz assim: o mestre é aquele que de repente aprende. Todos nós sabemos disso, né? E o aprendizado para nós,
os procedimentos didáticos é muito importante, né? Quer dizer, como atuar ali na relação com o aluno de tal maneira que ele se motive, né? Eu estou vendo assim a carinha da Thalita que está nos ouvindo, viu, Thalita? Você que está no começo da sua vida profissional de professor, a saber que a gente vai aprendendo com o tempo, devagar, e um debate como esse aqui pode nos ajudar muito. Sim. Eu acredito nisso. Então, Carla, ó, eu vou deixar com você, para você definir o dia, tem que ser antes do Natal, né? O que vai ser uma dificuldade, né, em encontrar essa data, porque final de ano na escola é aquele sufoco, né? Sim. E, Mas acho que dá ali nessa semaninha entre... que a gente acho que finaliza dia 17, né? O ano letivo. 17, 18. Vou pegar o calendário depois e... estou olhando aqui o meu calendário. Olha, a última semana é de 16 até 21. 16, segunda-feira, 21 é o sábado. Nessa semana, talvez a gente possa fazer um encontro. Sim. Vou colocar as possibilidades lá e acho que o pessoal se disponibiliza ou não, né? A gente faz essa pesquisa. E aí você sugere também um conto, né? Esse conto eu acho que a gente tem que definir logo, para permitir que todo mundo leia pelo menos 2 vezes. Ó, tem um conto que eu trabalho muito com os meus alunos, que é o enfermeiro. Talvez seja uma possibilidade, mas o Jonathan tá falando de Uns Braços. Uns Braços é um conto que eu não me lembro, eu gostaria de reler. Mas qual que é essa sugestão, professor? Não, eu sugiro 50 contos dessa antologia aqui. Então, precisamos definir um. Você falou o enfermeiro, é um conto muito interessante, os braços também, né? Então, como eu já sugeri esse Sereníssima, vamos ficar com o do Jonathan, que é Uns Braços, que eu aproveito e releio e... Tá bom, Uns Braços, que é muito interessante porque tem aí um tema, né? Que é o erotismo, que passa a ser tema no Machado, né? É um adolescente fascinado pelos braços de uma senhora. Olha, é um conto muito bom, né? Muito bom. E então a gente lê Uns Braços. Ok. Deixa eu só dar uma olhadinha quantas páginas tem. Acho que não é muito extenso, não, se eu não me engano. Os contos do Machado são todos curtos, né? Todos não, mas geralmente são curtos. Estou tentando ver aqui, não consegui ver. Uns Braços. Não está aqui. Não está nessa antologia. Olha, o John Gladson não escolheu Uns Braços, viu, Jonathan? Mas é um conto bem conhecido, um conto importante do Machado. Né? Né? Aparece em muitas antologias. Né? Então fica sendo Uns Braços. Eu vou dar uma ideia, talvez. Por que não ler os dois? Hein, Carla? Também. Então vamos ler os dois, e a gente pode, inclusive, comparar um com o outro. Sim, pode ser. O enfermeiro é um conto curto. Acho que tem... Dois são curtos. 5 páginas, sei lá. Contos longos são poucos, né? O Alienista... Os Braços tem 7 páginas. Então, é curto. Né? Sim, beleza. O Enfermeiro e Uns Braços, então. Ficam sendo esses 2 contos, a gente fala sobre eles na primeira metade, e na segunda metade fala sobre como trabalhar com eles. Certo. Só pensei numa coisa agora, não agora, mas durante a discussão, voltando lá naquele conto da Sereníssima República, né? Só para finalizar mesmo, que eu entendi agora, né, nessa conversa, que parece que esse final relacionado à paciência tem uma espécie de recado do Machado, né, vinculado à questão da paciência
e da criação humana, que é no sentido de que essa paciência, ela deve existir e deve permanecer, porque, no fim das contas, ninguém vai intervir, entende? É só um recado do Machado, tipo, a gente tem que se virar mesmo, porque não vai ter intervenção divina, né, até por conta da crença do próprio Machado. Então, eu acho que esse recadinho, acho que chegou agora no final. Para a gente finalizar mesmo a discussão. A Carla tá mais pessimista que o Schopenhauer e mais ateia do que o Machado. Não, mas eu achei uma observação muito inteligente, viu, cara? Muito. É. E tá vinculada mesmo às convicções machadianas, né? Não vai haver intervenção divina. É. As pessoas tendem a acreditar muito em soluções mágicas, né? Por exemplo, o fenômeno das bets, né, é um exemplo muito forte, né, a respeito dessa crença, né? Então, voltamos daqui a um mês, os braços e o enfermeiro. Obrigado, professor, obrigado aos participantes, eu acho que foi uma reunião muito produtiva. Foi muito bom. Obrigado, gente, pela oportunidade. Obrigado, professor. Até mais.